Galera, depois de 13 episódios, a gente vai comentar aqui pra vocês, né, a nossa análise, o nosso review, a nossa crítica, enfim, o que a gente percebeu aí da segunda temporada do Demônio de Hell's Kitchen, a volta do Demolidor, né, a série que é dobradinha entre a Marvel e a Netflix. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, porque depois da vinheta tem Frank Castle, Demolidor, Elektra, Nobu, muita coisa pra gente falar, beleza? Fala galera do canal Procube, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Gustavo e nós estamos aqui, como eu falei, para falar aí da segunda temporada, cara. Demolidor estreou na sexta-feira, dia 18, tá? Hoje é domingo, a gente já assistiu todos os episódios, os 13 episódios, e a gente vai falar aqui com vocês um pouquinho do que a gente percebeu dessa série, beleza? Só um aviso, galera, muito rápido. Eu queria agradecer primeiro aos novos inscritos e a você que já é inscrito, que acompanha o canal sempre, muito obrigado. E o segundo aviso é que essa semana é a semana da estreia aí de Batman vs Superman, então se inscreve no canal porque a gente vai ter uma análise completa do filme. Galera, é o seguinte, depois da primeira temporada, que fez o maior sucesso, né? Acho que nem a própria Marvel e a Netflix esperava que a série tivesse um índice de aprovação e de aceitamento tão grande como teve, né? Então criou-se uma expectativa muito grande em torno da segunda temporada e ela chegou. E felizmente, cara, eu gostei da segunda temporada, sabe? Ela não é perfeita, lógico, por isso que a gente vai falar aqui também das coisas que nos incomodaram. Mas é o seguinte, cara, eu acho que nessa segunda temporada, inevitavelmente, ele roubou a cena, o Frank Castle, a interpretação do cara, do Joe Bernard, eu acho que é mais ou menos isso, né? A interpretação do ator tá massa, sabe? Tá incrível, cara. O cara conseguiu encarnar, o cara conseguiu colocar e expor, assim, toda a natureza criminosa, toda a natureza insana, mas também um pouco da humanidade, né, cara? Afinal de contas, o cara sofreu uma baita de uma injustiça, um baita de um golpe ao perder a família toda num tiroteio. Mas a interpretação do cara é incrível, eu gostei disso na série. Apesar de que, com relação ao Justiceiro, pra mim o que me incomodou foi que no meio da segunda temporada, assim, eles dão meio que uma esquecida nela, sabe? Você percebe que é pra eles apresentarem a Elektra, eu vou falar dela um pouquinho mais na frente. Mas eu acho que isso ficou um pouco forçado, eles não precisavam dar uma brecada tão grande pra dizer assim, ó, a gente vai falar agora, vamos parar de Justiceiro, coloca ele lá no hospital, coloca ele lá prestes a dar o depoimento, prestes a ir para um julgamento que nunca chega, né, diga-se de passagem. E a gente vai falar agora só de Elektra, acho que isso não precisava disso, sabe, ele estava funcionando muito bem, inclusive porque desde o primeiro episódio você já começa a ver o embate entre ele e o Demolidor, que é o que todo mundo queria ver, e isso funciona, cara, os diálogos são incríveis, a problemática que eles acabam criando, né, um contra o outro, a respeito do que é justiça, do que é ser herói, isso acontece, eu falei isso no vídeo das expectativas, eu vou colocar por aqui, se você quer ver, clica e assiste o vídeo, mas isso realmente acontece, isso funciona, cara, na minha... E tipo, isso é uma coisa muito positiva, porque é um embate que envolve, que conduz todo o desenrolar da trama para essa segunda temporada. E isso funciona tão bem, cara, que chega a um certo momento do decorrer dessa segunda temporada que você realmente começa a se questionar e a se perguntar, no final das contas, quem está certo, se é o Matt, né, com sua moral de justiça e de fazer o bem e de acreditar na vida humana, ou se o Justiceiro Frank Castle está certo na sua ideologia, na sua forma de pensar, de que bandido morto seria, eu acho que o ditado popular brasileiro, bandido bom é bandido morto. Ele pensa muito nisso, pra que soltar o cara se ele vai voltar e fazer as mesmas merdas de novo, então eu faço o trabalho completo e não você. Então isso é um embate muito importante e isso funciona muito bem dentro da segunda temporada, a ponto da gente começar a se questionar no final das contas quem está certo, e eu gostei muito disso. Why are you doing this? Because I think you're a half measure. I think you're a man who can't finish the job. I think that you're a coward. Galera, uma das coisas que eu não vi o pessoal falando muito antes da estreia da segunda temporada, e eu falei isso no meu vídeo, felizmente, das expectativas para a segunda temporada, foi o Wilson Fisk, e ele aparece na segunda temporada, e isso foi uma coisa muito boa, cara,
porque ele aparece, não fica muito forçado, sabe? Eles conseguem fazer isso de uma maneira muito fluida, muito cautelosa, de uma maneira que funciona. E o melhor de tudo é que ele vai ganhando uma importância no decorrer dos episódios, que ele vai aparecendo e do que ele vai fazendo no contexto da trama. E ele vai ganhando a importância que quando o Matt aparece, resolve fazer um interrogatório, interrogar, fazer umas perguntas a ele lá na prisão. É uma cena incrível e a gente vê logo que para a terceira temporada com certeza o cara vai estar lá, porque ele agora não é só como Demolidor, mas ele acaba criando e pegando um atrito muito grande com o Matt, advogado em si. E isso funciona muito bem. Eu fiquei muito feliz que eles não esqueceram o Wilson Fisk, sabe? Ele tá lá preso e ponto final. Há menções a ele, mas muito mais quando ele aparece, é incrível. E por falar em Wilson Fisk, eu acho que esse é um ponto positivo dessa segunda temporada, é que você não tem um vilão fixo, sabe? Você em certo momento da segunda temporada, você inclusive se pergunta isso no final da história, quem é o vilão? Porque nos primeiros episódios eles apresentam o Frank Castle como um problema, como uma problemática a desenvolver. E o cara vira um problema muito grande para promotoria, vira um problema para Hell's Kitchen, o cara vira um problema para a polícia, vira um problema para o Demolidor. Mas aí chega um certo momento que eles deixam muito bem estabelecido, o cara não é o vilão dessa segunda temporada. Aí aparece a Mão, né, que eles traduziram literalmente a Hand, The Hand, mas a Mão não tem um cara, né? A Mão é um grupo, uma associação, enfim, é aquele composto de ninjas, e tem Nobu, e tem a Suritagawa. Então, eu gostei muito disso, sabe, cara? Você trabalha várias lógicas, você trabalha vários picos dentro da segunda temporada em que você começa a pensar, o vilão é o Frank Castle, não, o vilão realmente é o Wilson Fisk porque ele está por trás, ele quer inclusive controlar a própria prisão, não, o vilão é a Mão. Enfim, isso eu gostei, eu acho que isso funcionou muito bem, eu acho que eles corrigiram isso da primeira temporada e isso foi uma baita de uma boa surpresa, cara. Uma outra coisa que eles, na minha opinião, acertaram a mão foi no relacionamento entre o Matt e os amigos, né, o Fogg Nelson e a Karen Page, porque ele, é isso que o Demolidor é no final das contas, né, é uma vida dupla, de manhã ele é advogado, à noite ele é o vigilante noturno de Hell's Kitchen, ele é o demônio de Hell's Kitchen, o cara que tá lá para fazer justiça e tal. E aqui eles posicionaram o relacionamento do Matt com os amigos e com a própria Nelson Murdock, né, a própria firma de advocacia, de serviço de direito. Isso fica muito bem estabelecido. Há uns núcleos que acontecem que, vez por outra, isso é um problema, né? Isso é um problema que eu senti. Não sei se vocês concordam comigo, deixa a opinião de vocês. Mas esse foi um problema que eu senti e em alguns momentos isso fica muito meloso, fica parecendo uma DR e aí acontecem várias no decorrer da segunda temporada, né? E você já começa a pensar, DR de novo, sabe? Isso não funcionou, mas assim, a problemática que é causada e o Fogg várias vezes dá um esbravejo e coloca ele no lugar dele. Eu acho que isso funcionou, só precisa resolver esses problemas ali que há muitas vezes há explicações demais e no final das contas, ainda bem que o Matt assumiu uma postura de eu não preciso prestar contas a ninguém, essa é a minha vida, se eu tiver que largar outras coisas para viver disso, eu vou viver disso, porque isso é o que me realiza e ponto final, isso eu gostei. E aí, galera, há também as menções, lógico, né? A gente vê a Atlas Investigation, a firma da Jessica Jones. A gente vê a própria dona, né, da firma de advocacias lá, que chama o Fogg para trabalhar com ela. Inclusive, isso deve ser aí já um prenúncio de que o Fogg muito provavelmente vai aparecer nas próximas séries. Vai vir aí o Luke Cage, depois vai vir o Punhos de Ferro, né? E depois a gente vai ter os Defensores. Então isso deve ser uma prenúncia de que ele vai aparecer com uma ligação ao universo compartilhado, né? E principalmente a identidade do Demolidor e do Matt em si. A gente vê o letreiro do bar, a gente vê falar na própria menção, né, a Jessica Jones. Então eu acho que não ficou uma coisa pesada, não ficou uma coisa muito forçada, a gente tem que fazer menção para citar nos outros filmes e os outros filmes citarem o Matt. Eu acho que ficou uma coisa equilibrada, eu acho que as menções foram um ponto positivo. E aí a gente chega no que pra mim foi o ápice dessa segunda temporada, que é a Elektra Natchios.
Porque tipo, quando ela aparece, você percebe que a série dá uma reviravolta de cabeça para baixo. Sabe, cara? Ela vira literalmente assim a série de cabeça para baixo, porque ela traz um outro mundo que não tinha sido apresentado ainda pelo Demolidor e pela Marvel em si. É um mundo mais sombrio, que tem algumas coisas mais irreais, né? A questão de eternidade, que o cara não morre, o próprio Nebu já vive durante décadas e tal, só que eles ficam naquele tratando, né? Será? A gente não sabe se é verdade, se acontece, se não acontece, enfim, mas a presença dela ali é um elo muito importante de ligação, mesmo porque o mundo da Elektra é esse mundo mais maluco, né? Então ela aparece ali como um elo de ligação entre o universo mais formal, mais certo, de problemas mais civis, de problemas mais governamentais, de problemas mais sociais do Mad, com o universo mais louco da mão de ninjas e Nobu e tal. E a gente vai ver muito isso no Punhos de Ferro, e eu quero muito ver essa série justamente por causa disso. Mas a Elektra pra mim foi um ponto positivo, ela funcionou, e pra mim eles deram um desfecho satisfatório, assim, sabe, cara? Se você assistir o 13º episódio, você vai ver, ela fica lá, não morreu. Então eu gostei muito disso. Então galera, é isso, essa é a minha opinião com relação à segunda temporada de Demolidor. Tem problemas, mas em geral a série me agradou. No saldo final, os 13 episódios pra mim saíram muito bem. E eu queria que você deixasse a sua opinião, o que vocês acharam, né? Se você já assistiu ou se você discordou, por favor, deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acham dessa segunda temporada do Demolidor. Deixa a sua opinião para a continuação da série, tá? Que a gente pode esperar aí pela terceira temporada, depois quem sabe a gente faz um vídeo. E se inscreva no canal, porque essa semana tem análise de Batman vs Superman. Muito obrigado, galera, assine o canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, visite os nossos parceiros e até a próxima. Falou! A todo mundo que estava morrendo aí de ansiedade para ver o Homem-Aranha, para ver mais da Guerra Civil, acabou de sair o último trailer, que eles prometem ser o último trailer de Capitão América Guerra Civil, e a gente vai comentar absolutamente tudo aqui para vocês, beleza? Do que a gente gostou e do que a gente não gostou.